Uhum. Preparando para transmitir. Eu tive hoje vai na CNBB, no regional, mas segundo a pessoa que me atendeu, a Cristiane está no encontro dos secretários, né? Os equipamentos ainda, né, não conseguiram ser instalados, né? Chegaram lá, aparecem os computadores, mas ainda está sem funcionar. Isso. A Deixa gente eu... já conseguiu os monitores, eles ficaram de dar os computadores, e a gente solicitou que houvesse a instalação. Depende agora deles, né? Da Isso, é. contrapartida deles. Aquilo que nós já arrumamos a sala, já estamos. Depende deles agora. A gente quer inaugurar na próxima semana. Vamos depois divulgar amplamente, né? Se o senhor estiver por Belém, seria excelente. Eu vou estar na quinta-feira. Então a gente vai ver se consegue inaugurar na quinta-feira com a sua presença. Seria melhor, mais autêntico. Mas se quiserem começar antes, pode começar para não atrasar mais, né? Deixa eu Não, ver mas se a aqui já questão é está no ar. Nós já estamos aqui no Facebook, Francisco. Eu vou dar uma entradinha aqui para saudar o pessoal que está chegando e a gente inicia e daqui a pouco eu me chamo. obrigado. Deixa eu aumentar aqui o som que está baixo e clarear um pouquinho aqui a minha tela. É que eu vou fazer. Prezados irmãos da Prelazia do Marajó e demais pessoas que possam estar nos acompanhando ou venham nos acompanhar de outros lugares fora do Marajó. Estamos iniciando aqui mais uma live de formação virtual, é um projeto da Prelazia do Marajó, é, nasceu a partir, né, do Conselho de Pastoral da Prelazia do ano passado, que falava da formação, e de lá para cá a gente vem tentando fazer isso de modo virtual, porque aqui todos já conhecem o Marajó, sabe, quem não conhece vai aos poucos sabendo que é muito difícil a gente reunir pessoas dos quatro cantos da Prelazia aqui, né, num só espaço, num só lugar. E mais assim nós vamos começando mais uma live pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos ilumine, nos conduza. Vinde Espírito Santo e encher os corações dos vossos fiéis e acender neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Essa live é na segunda quarta-feira de cada mês. Nós estamos fazendo hoje na terceira quarta-feira, porque a segunda quarta-feira, a semana passada, nós estávamos no Conselho de Pastoral da Prelazia, lá na cidade de Breves, e não foi possível a gente realizar como era o nosso projeto inicial. Aí transferimos para hoje para não deixar de fazer nesse mês de julho essa nossa conversa aqui. E nós vamos então partilhar aqui uma tela. Hoje nós vamos ter a participação do Francisco, que é da Caritas do Regional Norte 2, já está aqui com a gente na sala. E daqui a pouco ele vai entrar, vai saudar, vai se apresentar. Ele vai conversar conosco sobre a questão do Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral aqui no Regional Norte 2, mais precisamente aqui no estado do Pará, que é uma parceria CNBB e Ministério Público Eleitoral. E também vai estar conosco o Jardel. Jardel é assessor da CNBB,
ele faz parte dos assessores da comissão sociotransformadora e é um articulador, né, do, do Centro Nacional de Fé e Política, Dom Helder Câmara, que é quem está publicando esse caderno, né, Encontros de Reflexão e Oração sobre as Eleições de 2026. Nós vamos conversar um pouquinho sobre esse caderno também no nosso encontro de hoje. Então, vamos acompanhando aqui agora essa minha partilha aqui de uma tela para a gente ir continuando o nosso caminho de reflexão, né? Eu dou um pouquinho de tempo aqui só para eu entrar no compartilhamento. Não era esse aqui, desculpa, deixa eu retornar. Esse aqui é sobre o caderno. Nós vamos entrar na terceira parte do nosso encontro, né? Esse assunto aqui, deixa eu Deixa eu entrar aqui no compartilhamento para a gente sair aqui do compartilhamento. Deixa eu voltar aqui só um instante, um instantinho aqui. A gente a gente vai, deixa só eu entrar na tela, porque não é essa agora que eu devia entrar. Espera aí um pouquinho. Vamos aqui interromper o compartilhamento. Pronto, deixa eu voltar de novo aqui ao compartilhamento. Vamos aprendendo a fazer isso sozinho. Eu tinha uma experiência lá na Prelasia de Itacoatiara, que tinha a equipe de comunicação que ficava nos ajudando na realização dessas nossas lives. Aqui nós ainda não conseguimos montar uma equipe, né, para fazer isso comigo. Peço desculpas, então, a você que nos acompanha, porque de vez em quando a gente tem um pouco aí esse atraso aqui no compartilhamento da tela, né? Vamos ver aqui onde é que está a nossa tela e vamos compartilhar aqui. Hum, onde é que está aqui? Onde é que está aqui? Live sobre a eleição. É por aqui que ele está. Aqui, eu acho que é esse de cá. Pronto, agora chegou. Agora nós chegamos. Então, deixa eu botar a tela inteira para ficar mais fácil, né, da gente acompanhar isso aqui. Então, Brasil do Marajó, Regional Norte 2 da CNBB, que cobre Pará e Amapá, eleições de 2026, que é o assunto que a gente vem conversando já desde o mês de março desse ano, né? Desde o mês de março desse ano. E nós vamos já aqui dar um primeiro passo, a oração do Salmo 72, eu quis trazer aqui, porque é o salmo que fala de qual é a autoridade que o povo quer, né? E aí nós vamos rezando esse salmo. Ó Deus, confia o teu julgamento ao rei e a tua justiça ao filho do rei. Que ele governe teu povo com justiça e teus pobres conforme o direito. Que os montes tragam a paz e as colinas a justiça, que ele defenda os pobres do povo, salve os filhos do indigente e esmague os seus opressores. Que ele dure como o sol e a lua, de geração em geração, que ele desça como chuva sobre a erva, como chuvisco que irriga a terra. Que em seus dias floresça a justiça e muita paz até o fim das luas. Praticar a justiça e o direito vale mais para Javé do que os sacrifícios, diz o livro dos Provérbios. E quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre não terá resposta quando clamar. Também livro dos Provérbios. E afasta de mim, ó Deus, a falsidade, a mentira, não me dê riqueza nem pobreza, concede-me apenas o meu pedaço de pão. Depois da gente rezar esse salmo, né, e depois da gente trazer essa reflexão do livro dos Provérbios, aqui a gente começa então falando. Na mensagem que os bispos nós aprovamos em abril desse ano, na Assembleia em Aparecida, diz assim: em um ano eleitoral,
o Brasil necessita ainda mais de diálogo paciente, espírito público e compromisso com o que é mais importante para a vida do povo. Veja que aqui tem três pontos importantes que a nossa igreja, através da CNBB, está nos indicando aqui, nesse caminho do ano eleitoral, né? Quais são, como é que poderíamos dizer, qual é esse caminho, né? O caminho de um diálogo paciente, portanto, época de eleição é época da gente conversar, né, entre nós sobre os projetos que a gente precisa defender através do nosso voto. A gente não vota em pessoas, a gente vota em projetos. A gente vota em projetos representados por pessoas. Mas, na verdade, o que nós devemos dialogar pacientemente é o que é melhor para nós, né? Qual é o melhor projeto, no nosso caso aqui, Estado do Pará, ou de quem é de outro estado, qual o estado onde você mora, e qual é o melhor projeto aqui para nós no Marajó, qual é o melhor projeto para o Brasil, né? Diálogo é o caminho que a igreja está apontando. Espírito público, né? Isso aqui também é um caminho muito importante. A gente, nesse diálogo sobre o melhor projeto, levar em conta aquilo que é de interesse comum, que é para o bem público, o bem do povo, o bem de todos, e não o bem de um grupo ou de uma pessoa, né? E depois a terceira característica, que é o compromisso com o que é mais importante para a vida do povo. Aparecerá muita coisa que vai se trazer na campanha eleitoral, nos debates, nas conversas, nos comícios, nos programas eleitorais gratuitos do rádio e da televisão, na internet, mas a gente precisa centrar a nossa atenção naquilo que é mais importante para a vida do povo. É assim que a CNBB nos traz na sua mensagem. E na mesma mensagem ainda diz assim: em outubro deste ano, encorajamos o povo brasileiro a participar efetivamente da festa da democracia. Então, a eleição para nós, católicos e católicas, é a festa da democracia. Direito de votar que foi negado a nós durante muito tempo. As mulheres só conseguiram começar a votar e ser votada há pouco tempo, né? Durante a ditadura militar, de 64 a 89, a gente não votava para presidente da República nem para governador do estado, né? E depois de muita luta, nós conseguimos recuperar esse direito de votar, né? E a igreja está chamando aqui de festa da democracia. E, portanto, nós não podemos abrir mão dessa festa da democracia, do direito de votar, mesmo correndo o risco de votar errado. Mas é a festa da democracia, é o direito de cada um de votar livremente, conscientemente, responsavelmente. E, portanto, a igreja está dizendo para nós, católicos e católicas, participemos efetivamente. Não apenas cumprindo a obrigação que a gente tem de ir lá comparecer na sessão eleitoral e diante da urna votar, mas participar desse tempo que a igreja chama de festa da democracia, que começa antes, passa pelo o durante, que é o dia de votar, e continua depois, porque a eleição é apenas um momento de um caminho que se faz. Depois que termina a eleição, que se define quem ganhou, quem vai assumir os cargos públicos eletivos, a gente continua, né, a vivenciar essa nossa festa da democracia. E depois, outro encorajamento é de exercitar conscientemente a cidadania. Exercitar conscientemente.
E para que exercitemos conscientemente a cidadania, como pede aqui a mensagem dos bispos, a gente precisa, então, fazer todo um caminho aí de reflexão nesses próximos 3 meses, né? Antes da eleição em outubro. Então, acolhamos aí essa mensagem dos nossos bispos, né? Ainda na mesma mensagem, nós, os bispos, dissemos assim: importam tanto as eleições para o poder executivo como para o poder legislativo, especialmente diante da necessidade de um parlamento que enfrente as causas estruturais da pobreza e crie condições de uma educação de qualidade, de moradia digna e de acesso à saúde para todos. Essa chamada de atenção da mensagem dos bispos ao povo brasileiro, né, dizendo que a eleição do poder executivo é tão importante quanto a eleição do poder legislativo e vice-versa, é para ressaltar que nós não podemos viver esse tempo de chegar até outubro e votar apenas debatendo os cargos do poder executivo, que é o governo estadual de cada estado e o governo federal. Nós vamos eleger presidência da República e o governo dos estados, poder executivo. E quase sempre o debate gira em torno do poder executivo. O Jardel está entrando aqui, vou admitir ele, depois eu vou pedir para ele esperar um pouquinho também. Então, aqui a CNBB disse: não podemos deixar de conversar sobre a eleição para o Poder Legislativo, que é tão importante quanto para o Poder Executivo. E como a gente tem acompanhado no Brasil nos últimos anos, e quem está aqui ou venha nos acompanhar depois é sabedor disso, o poder legislativo tem diria, um poder mesmo tão grande que a gente precisa prestar mais atenção em quem a gente coloca na Assembleia Legislativa do estado, do nosso estado, para ser deputado estadual, deputada estadual, e quem a gente coloca lá em Brasília, né? Na Câmara dos Deputados Federais e no Senado. A gente acompanhou nesses últimos 4 anos aí dificuldades muito grandes no Congresso Nacional em Brasília. Eu aqui no estado eu não acompanhei tão de perto, mas do Congresso Nacional em Brasília, olha, é um negócio assim de assustar. Como se aprovou projetos para prejudicar o povo e como não se aprovou projetos que beneficiariam o povo num joguinho de interesse, sabe? De não, vamos votar contra para prejudicar, não vamos votar a favor para prejudicar. Isso atrapalha a vida do povo. Então temos que pensar bem em quem vamos eleger para a Assembleia Legislativa dos nossos estados, quem nos acompanha aqui, que é de outro estado, e para o Senado e a Câmara Federal. Já deu, eu estou apresentando aqui um pouquinho uma introdução da nossa conversa. Daqui a pouco eu já coloco você para falar junto com o Francisco Batista, que é aqui do Comitê de Enfrentamento, né, de Combate ao tráfico não, né? A corrupção eleitoral, a questão né, da compra de voto, como é que a gente vai fazer denúncias, né? E aqui entra justamente aqui nessa tela que está na mensagem dos bispos, né? É importante combater a compra e a venda de votos. Como sabemos, o voto não tem preço, tem consequência. Então, isso aqui é uma mensagem muito importante dos bispos, que nós colocamos na nossa mensagem ao povo brasileiro, mais uma vez ressaltando a importância da gente, como Igreja Católica, trabalhar isso nas reuniões, nas conversas, nas assembleias, nas celebrações, em todos os momentos que a igreja estiver reunida para fazer alguma coisa, daqui até outubro, nós não podemos deixar de dizer que comprar voto e vender voto é crime no Brasil, né? E que nós
e foi a Igreja Católica que encaminhou um projeto de lei de iniciativa popular lá em 1998, né, e que depois se transformou em lei em 1999, afirmando na lei textualmente que quem compra voto é criminoso e quem vende voto também está colaborando com o crime. E tem punições pela lei para quem compra e para quem vende o voto. Então, católico e católico, eu tenho dito isso insistentemente, não compra voto e não vende voto, não apoia quem compra voto e quem vende e não trabalha, né? Não ajuda quem compra voto a se eleger. É um caminho e a igreja, os bispos esse ano já relembraram disso para nós. E aqui vem a outra parte da mensagem dos bispos que diz assim: é fundamental escolher bem os candidatos com propostas concretas a serviço dos mais vulneráveis, da justiça socioambiental e da vida. Então, aqui aparecem então três indicativos que nos ajudarão na escolha, né, desses candidatos, né? Primeiro tem que ter propostas concretas a serviço de, né? Não basta ficar fazendo dancinha, né? Não basta ficar fazendo encenações, né? Usar chavões. Tem que dizer, olha, a minha proposta é esta para ajudar os mais vulneráveis. A minha proposta é esta para a questão socioambiental e a minha proposta é esta para a defesa da vida, né? Então, aqui tem três critérios que nós, os bispos, dissemos na nossa mensagem lá em abril, dirigida ao povo brasileiro. Então, eu estimulo a gente ler na íntegra a mensagem ao povo brasileiro e lá dentro tem, né, esse parágrafo dirigida sobre a questão das eleições. E aqui ainda, eu pensei que já tinha concluído, mas ainda tem duas partezinhas aqui. A relação entre religião e política deve respeitar as diferenças entre ambas e impedir qualquer instrumentalização. Acho que os bispos, nessa mensagem e nesse parágrafo, traz também um tema bastante importante nesse caminho que estamos fazendo, né, até outubro. Religião e política, elas devem conviver, não é que uma esteja oposta à outra. É possível viver a religião e atuar na política, mas sabendo que existem diferenças entre a religião e a política. E essa palavra final dessa frase que eu trago, impedir instrumentalização. E o que é a instrumentalização? É quando alguém usa da religião para, né, tirar proveito na campanha política, né? É se apresentar como uma pessoa de Deus, né? É uma pessoa que defende os valores, né, que são fundamentados na palavra de Deus, mas faz isso apenas para conquistar o voto das pessoas que estão na igreja. E tem sido um debate muito grande nas últimas eleições, né? Assim, diria de 2018 para cá, nós tivemos eleições de 18, 20, 22, 24 e agora 26. Essa questão da instrumentalização da religião, da igreja cristã, das igrejas cristãs e da nossa própria igreja, né? Também, para não dizer que a gente não só fala dos outros, existe sim uma instrumentalização muito forte, muito grande. Eu me lembro que numa campanha lá atrás, um determinado padre da nossa Igreja Católica, no segundo turno de uma eleição para a presidência da República, disse que católico não votaria num determinado candidato, né? De jeito nenhum, porque não poderia. Isso, né, foi feito de forma, eu diria, totalmente desvirtuado daquilo que a igreja tem orientado, como é o caso que nós já conversamos hoje aqui.
Então, vamos fazer a nossa participação dessa festa da democracia, como nós já vimos aqui no início, e os bispos falam, que é esse tempo da eleição. Vamos debater projetos, escolher pessoas que vão representar esses projetos que a gente acredita ser os melhores. Vamos comparecer lá, votando conscientemente, e vamos ajudar outras pessoas também a fazer esse mesmo caminho, mas sem jamais usar o nome de Deus, a igreja, a fé, a comunidade para obter interesses, diria, meramente eleitoreiro, né? Vamos usar essa palavra não eleitoral, mas eleitoreiro. E torna-se urgente, diz aqui, dizemos nós aqui nessa mensagem, né? Proteger a verdade dos fatos, a integridade do debate público, a legitimidade do processo eleitoral, especialmente diante da disseminação organizada de desinformação, da manipulação do medo, dos discursos de ódio, do uso abusivo de novas tecnologias e dos recursos da inteligência artificial. Então, aqui, nós, os bispos, nessa mensagem, é aprovada por unanimidade praticamente, parece que teve dois ou três votos que acharam que deveria mudar uma coisa ou outra e aí se abstiveram de votar, mas assim, no geral, né, os bispos que estavam na Assembleia aprovaram essa mensagem. E aqui tem pontos que daria para a gente fazer um estudo, né, de 8 dias, né, cada partezinha dessa aqui. Primeiro, proteger a verdade dos fatos. Não entrarmos nessa onda, né, nós chamamos aqui de desinformação organizada, né? Que é muito forte nessa época das campanhas eleitorais, depois que entrou aí a questão das redes sociais, aí isso se na época da televisão, somente do rádio e do jornal e da revista já era forte isso, depois que entrou a questão da internet, e que aí se aproveita isso, né, porque tem aí as maneiras de pegar uma mensagem e usar os robôs para espalhar essa mensagem, é terrivelmente terrível, né? Vamos usar aqui essa expressão, que nós católicos e católicos precisamos, enquanto seguidor daquele que é a verdade, né? Que é Jesus, podemos assumir esse compromisso de fazer da campanha eleitoral um momento onde a verdade prevaleça, e não a mentira, né? E não os discursos de ódio, e não usar da tecnologia para enganar as pessoas. Então, nesses 3 meses, vamos ter aqui um árduo trabalho. Nós, de todas as vocações na igreja, leigos e leigas, consagrados e consagradas, ministros ordenados, diáconos permanentes, padres, bispos, precisamos está lendo e relendo e lendo outra vez e tantas vezes essa mensagem dos bispos lá em abril, para tomar esses pontos e ajudar nós né, nos nossos encontros de base, nas comunidades, nas pastorais, nos grupos, nos movimentos, a darmos atenção a esses fatos. Se aqui está dizendo nós, os bispos, que a gente tem que proteger a verdade dos fatos, significa duplamente que nós, católicos e católicos, não podemos ser os disseminadores da desinformação. Ah, eu não gosto desse candidato ou desta candidata, então eu vou inventar aqui qualquer coisa para atrapalhar esta pessoa. Imagina um católico, uma católica, seguidor daquele que é a verdade, inventando mentira para poder prejudicar um candidato ou uma candidata que ele ou ela não quer que ganhe. E, infelizmente, isso acontece muito ainda, lamentavelmente, e da Igreja Católica e das outras igrejas cristãs que fazem isso, né? Fazem isso. Então, tá aqui. Eu vou parar essa minha
parte de aqui, para poder a gente prosseguir, já que hoje nós temos a graça de ter dois outros nossos irmãos aqui presentes, o Jardel e o Francisco, né? Deixa eu só tirar aqui esse compartilhamento. É, então, aqui, Francisco e Jardel, nós acabamos de falar acerca da questão, na mensagem dos bispos aparece a questão da não venda e não compra do voto. Nós aqui no Pará, e Francisco vai nos ajudar agora a nos situar um pouquinho nisto, temos um caminho, né, que nas últimas eleições, quase todas houveram um grupo de pessoas juntando Comissão Justiça e Paz, e CNBB regional, Cáritas, CPT, etc., que, junto com o Ministério Público Eleitoral, implantaram uma espécie de disque denúncia, né? Eu vou deixar que você, que está aqui é mais tempo do que eu sou apenas um chegante aqui no Pará, para você nos ajudar, Francisco. Me conta um pouco como é que foi esse caminho até agora e como é que está o caminho esse ano, né? Aqui para. Eu vou botar só aqui a tela, Francisco, lá da nossa campanha, né? Acho que pode ajudar, né? A ficar acompanhando um pouquinho a sua fala também. Deixa eu localizar aqui onde é que ela está. Piriri, parará, acho que é isso aqui. Vamos lá. Isso aí, Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral. É com você, Francisco. Então, se você tiver alguma coisa, era para ter me pedido antes, não sei nem como é que eu faço aqui para botar você para colocar. Eu confesso que não tenho muito manejo aqui nessa questão, mas vamos lá. Então, primeiramente, agradecer ao convite, parabenizar pela Zé do Marajó, na pessoa do Newton, que, assim, que realiza um serviço fantástico no enfrentamento à corrupção eleitoral, mas pela ética na política, fundamentalmente isso. Então, parabéns ao Newton pela Zé do Marajó, saudar também o nosso convidado, o Jardel, o Cefep, que eu tive a honra de participar da primeira turma, então eu sou remanescente do Cefep também. Um abraço a todo o povo do Cefep, tá? Então, gente, estou me reapresentando, me chamo Francisco Batista, hoje estou como educador social da Cáritas Norte 2, trabalho com a pauta migratória. Em 98 entrei na CNBB para ajudar a compor a Comissão Justiça e Paz. Naquela ocasião, o coordenador era o padre Adriano Sella, que era italiano, missionário xaveriano, e Adriano Sella foi até 2002 coordenador da Comissão Justiça e Paz e também das pastorais sociais da CNBB. E aí, do Ionito falou uma coisa muito interessante, que em 98, 97, né, Doreen? Nós tivemos uma campanha da fraternidade, Justiça e Paz se abraçarão, em 1996. Ela que falava sobre a importância, né, da... Qual é o tema? O tema do Ionito, Justiça e Paz se abraçarão, é o lema, né? Fraternidade Fraternidade política, política seria o tema, e o política, lema, esse versículo que você acabou Justiça de e Paz dizer: se abraçarão. Justiça e paz se abraçarão. Muito obrigado, Ionito. Esse é um bate-papo, é bom que live que a gente pode conversar e recorrer a quem tem as autoridades. Então, quando a gente tem a campanha da fraternidade, sempre a gente tem a necessidade, geralmente, de ter um gesto concreto. Um dos gestos concretos dessa campanha foi o combate à corrupção eleitoral, que nós víamos muitos escândalos de compra e venda de voto, era caixão, era ditadura, era aterro, assim, era uma farra com o dinheiro público, né? Então, quer dizer, quem tivesse o poder econômico, ou melhor, quem tem até hoje, consegue se eleger. Quem não tem o poder econômico, só com a boa vontade, com compromisso ético, não consegue alcançar o parlamento ou um cargo no executivo. Aí a CNBB, bispos, pastorais, pensaram numa proposta bem interessante, que era a criação de um instrumento legal para combater essa chaga que atingia a nossa sociedade, que era a compra de votos. Então, aí, tu lembra, que fez parte também, 97, 98, foi o tempo da colheita, né? Literalmente, que a gente estava coletando assinaturas, né, para a Lei 9840. O Anitta recorda
de que não tínhamos esse negócio digital, né? A gente pegava o papel mesmo. Tinha, as pessoas tinham que ter título de eleitor, ia para as praças, para frente das paróquias, e conseguimos mais de 1 milhão de assinaturas para a aprovação dessa lei de iniciativa popular. Aí tem, em nível nacional, um movimento nacional de combate à corrupção eleitoral, que foi dos movimentos também que trabalharam muito nessa perspectiva, que coordenou, na verdade, essa iniciativa, né? Aí a gente tem o momento de coleta de assinaturas e a aprovação da Lei 9840 e 99. Aí a gente tem um instrumento legal de combate à corrupção eleitoral. A sociedade, e agora vai. Em 2000, como nós já temos um instrumento, a gente sabe que para materializar uma lei, a gente precisa de mobilização social. Não adianta, a lei está aí. A gente sempre usa o termo, né? No papel está indo. Mas aí a gente criou os comitês de combate à corrupção eleitoral, que era justamente para pressionar o poder público a fazer cumprir a lei, principalmente o sistema de justiça. E aqui, no Norte 2, desde 2000, sob coordenação do padre Penucella, na época também envolvimento dos bispos locais, bispo do regional, a gente funda o Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral. Em 2000, nesse primeiro momento, a gente fez disque denúncia, era o atendimento no telefone. Alô? Aí tinha que atender o telefone, ou então as pessoas levavam as denúncias lá na CNBB. Durante uma das reuniões, pôde ver, né? Ainda fitas VHS, fita cassete, com denúncia, com áudio, imagem também. Então, esses instrumentos, porque sempre havia uma grande orientação de que para que você denuncie uma situação, você precisa ter a materialidade. Você precisa comprovar que, de fato, aquele voto está sendo comprado para que o candidato ou a candidata que teve para comprar voto seja responsabilizado. Mas não esqueçam de uma coisa, quem vende seu voto também pode ser responsabilizado. Mas não é somente uma questão legal que a gente está debatendo, gente. Quando a gente vende seu voto, o candidato, se você for cobrar, por exemplo, um posto de saúde deficitário, um sistema de saúde limitado, as políticas públicas que elas não chegam, aí o político vai dizer, mas nós já pagamos esse negócio. Então, isso é muito, muito delicado, né, quando você fala isso. Porque você vende o seu voto, e como disse a frase, voto não tem preço, tem consequência. Todo aquele político que comprou seu voto, ele não vai ter nenhum compromisso com uma sociedade justa, com uma sociedade democrática em especial. Nós sabemos o quanto a nossa democracia está sendo ameaçada. Então, a gente tem. E aqui, como é que está hoje, por exemplo? Eu já fiz uma recapitulação histórica. Hoje nós temos uma parceria com o Ministério Público Federal, através do Pedro Valente. O Emílio esteve conosco no lançamento também das reuniões, contribuindo muito com acompanhar as pastorais sociais. Isso é uma iniciativa do Norte 2, do Regional, mas também diversas pastorais sociais, e ele acompanhando conosco o para e passo desse instrumento. Então, nós teremos uma espécie de central na CNBB que nós vamos divulgar um WhatsApp. Esse número de WhatsApp você vai poder mandar. Nós já temos nas nossas redes sociais, tanto do Regional quanto da Caritas, Norte 2, já a divulgação desse material. Nós temos uma grande parceria também com a Rede Eclesial Pan-Amazônica, a RIPAM, que tem uma grande campanha chamada Voto pela Amazônia, onde a REPAM orienta as pessoas, os eleitores da região amazônica, a voltarem de fato para aquele político de candidato, depois atento, né, a defender a Amazônia para os povos, garantir dignidade a essa população de mais de 20 milhões de pessoas que aqui habitam. Tá bom? Então é isso, a gente está nesse diálogo permanente, a construção do comitê, e a gente está também nessa luta para que haja engajamento de mais pessoas e organizações, para que formemos um instrumento rico de enfrentamento à corrupção, não somente receber denúncias, mas orientar o voto. A igreja não tem a obrigação de dizer se é o fulano ou se é ciclano, mas o Ionilton, perdão, logo na sua primeira fala, deu pistas com documentos da igreja e orientação de um voto de fato livre e democrático. Isso é muito interessante. E com uma perspectiva evangélica. Ninguém está tirando. A gente está falando que as pessoas têm que assumir sua responsabilidade como cidadão como uma sociedade justa, democrática. Inclusive a democracia tão ameaçada, né? Então, assim, é um pouco isso.
a gente vai divulgar também na oportunidade no perfil da Pelazia o Disque Denúncia, né, para que a população que está aí, né, que está participando conosco, um abraço para todo mundo, a gente divulgou nos grupos aí. Quem estiver por aí, participe, faça suas perguntas, nós vamos estar à disposição. Mais uma vez, Tenito, muito obrigado pela Zé do Marajó pelo convite e a gente segue à disposição por aqui. Um grande abraço. Um abraço, Francisco. Obrigado a você. Fica aí conosco, né? Mais um pouquinho. Vamos acompanhar também a fala do Jardel. E acho que está na tela aí, né? Esse número do WhatsApp, que é o número que, a partir da instalação, né, da sala, né, de funcionamento, né, desse comitê, lá na sede da CNBB regional aqui em Belém, as pessoas vão poder enviar mensagens, né, Francisco, dizendo, olha, aqui na cidade onde eu moro, no bairro onde eu moro, na comunidade ribeirinha onde eu moro, sei lá, em qualquer canto que eu estiver, eu estou vendo aqui uma ação de compra de votos, né? E aí, basta comunicar nesse telefone que está aí na tela, 33479809, né? Já foi divulgado bastante nas redes sociais da CNBB, aqui na Prelazia do Marajó, eu tenho espalhado, repetido de vez em quando. Eu também tenho certeza que a Caritas está fazendo isso, a CPT está fazendo isso, a Repan está fazendo isso, né? E as pastorais sociais em geral estão fazendo isso. Agora, só lembrando, embora o nosso regional seja Pará e Amapá, mas como são dois estados diferentes, e essa parceria é uma parceria com o Ministério Público Eleitoral do Pará. Então, essas denúncias, a princípio, só teriam, né, como ser acompanhadas pelo Ministério Público Eleitoral aqui do Pará. Por isso que é considerado um comitê de combate à corrupção eleitoral no Pará. Tem uma página, né, Francisco, que é do lá do Ministério Público Federal, que a gente pode acessar, né, na internet, o www.mpf, Ministério Público Federal, mp, Ministério Público.br, e ali você vai procurar, vai ter lá um lugar exclusivamente voltado para essa questão, onde tem a informação do nosso WhatsApp de combate à corrupção. Outra coisa é que o desejo, né, do Ministério Público Eleitoral, da CNBB e de todos e todas nós que atuamos nesse comitê, é de que se pudesse sonhar com um comitê em cada paróquia, né, do nosso regional. Imagina, né, quantas paróquias tem, somando todas as paróquias que estão nas dioceses, prelazias e arquidioceses aqui do regional da parte Belém, né, desculpa, da parte Pará do Regional Norte 2. Mas se esse sonho ainda é um sonho que talvez não aconteça para agora, para esse ano, para essa eleição, a gente pode começar a sonhar de ir criando um comitê permanente de combate à corrupção eleitoral, porque as denúncias, além de podem ser feitas de imediato, e o Ministério Público Eleitoral já agir até antes da eleição, suspendendo candidaturas, ou pode até suspender a diplomação dos eleitos, né, entre a eleição e aquela diplomação que é feita, mas pode agir também depois que as pessoas já estiverem no exercício das funções para as quais foram eleitas, se ficar provado que houve corrupção. E já foi muita gente caçada no Brasil por causa da Lei 9840. É bom que se diga isso. E tem até uma página na internet também que é do MCCE, Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, onde a gente encontra também lá outras informações. Mas a gente vai suspender esse aqui para entrar em um outro assunto agora com o Jardel. Ele vai se apresentar, dizer um pouco, né, a sua atividade. Mas vou abrir aqui, Jardel, só o texto e vai aparecer o nosso material do caderno, né? Para a gente deixar aqui para o pessoal ficar olhando enquanto a gente vai falando aqui, né? É a apresentação do slide, do começo, aí, encontros de reflexão e oração sobre as eleições 2026, que é esse subsídio aqui, ó, que está sendo
aí distribuído em todo o Brasil pelas edições CNBB, resultado aí desse trabalho da nossa Comissão Nacional de Fé e Política, Dom Helder Câmara. E antes de lhe dar a palavra, Jardel, eu só queria saudar algumas pessoas que estão nos acompanhando. A irmã Noemi, a Diana Jaz, né? Ela é, né, de uma nova comunidade, trabalha no bairro bem pobre lá de Anajás, e também é da Comissão Lux Mundi, né, que acompanha as situações aí de proteção das crianças e adolescentes nesse enfrentamento também ao abuso e assédio sexual. O Miguel Soares, que eu não estou lembrando aqui, Miguel, se é o Miguel que é coordenador do Conselho do Laicato do Brasil, do regional, e talvez seja ele lá de Macapá. A Iranilda, que é nossa coordenadora de pastoral aqui da Prelazia, a Marinilza Furtado, que é da Pastoral da Criança da Diocese de Cametá, a Vanalda, que é da Repam Marabá, e a irmã Noemi que voltou a dar aqui um outro recado. Então, nós temos alguns acompanhando aí a nossa live, outros que estão acompanhando, nós somos 11, né? Estão aqui acompanhando. Jardel, diga um pouco de sua pessoa e depois nos ajuda a entender um pouquinho esses encontros de reflexão e oração sobre as eleições. Tudo bem, boa noite a todas e a todos que estão acompanhando essa live e também quem vai acompanhar depois, porque essa é uma ferramenta que fica gravada, né? Boa Aham. noite, Dom Nilton, Francisco, uma satisfação poder colaborar com esse momento aqui dessa roda de conversa, digamos assim, sobre esse momento tão oportuno e tão importante para o país, que é o já pensando nas eleições, né? Então, acho que isso é muito importante. Eu sou Jardel Lopes, estou secretário executivo do Centro Nacional de Fé e Política do Helder Câmara e assessor na CNBB, na Comissão Episcopal para o Laicato. Tenho transitado aí com o conjunto das pastorais sociais, tenho acompanhado, né, as diversas atividades, escolas de fé e política, enfim, outras organizações. Também na Comissão Pastoral da Terra, da qual o Dom Nilton é presidente, mais especificamente a partir da campanha contra a violência no campo. E acho que esse momento é um momento significativo porque a nota da CNBB mais recente sobre as eleições do Conselho Permanente diz que as eleições é um momento oportuno para o exercício da cidadania. E, então, é um momento que vai além de um minuto, que é um tempo de voto, geralmente o voto dura um minuto ou menos de um minuto, mas ela tem impactos importantíssimos para a vida do país, que dura inclusive para além de 4 anos, né? Se ele traz coisas importantes para o país, seja coisas importantes na construção do bem comum, ou também pode trazer coisas destrutivas para o país, que o resultado disso vai ficar aí por muitos e muitos anos. Então, é um momento extremamente importante. É o momento em que a gente define um projeto de país que a gente ainda acredita, é o momento que a gente discute a sociedade, discute os rumos do país, e para isso é preciso que a gente coloque tudo na mesa, digamos assim, né? Todas as questões, todos os problemas, toda a realidade, toda a nossa perspectiva, e é nesse sentido que nós, enquanto Cefep, produzimos esse material que nós chamamos de Encontro de Reflexão e Oração sobre as eleições. Por que reflexão e oração? Porque são encontros para grupos. Os grupos que já reúnem para fazer reflexão, já reúnem para rezar o texto, já reúnem para outras coisas, tem mais uma oportunidade de reunir para refletir sobre esse algo que impacta a nossa vida. A nossa fé tem uma dimensão social, tem uma dimensão política, tem uma dimensão sociotransformadora, como já é as experiências que vem mostrando aqui, né, desde a mensagem dos bispos até a experiência da lei da ficha limpa, do Comitê 9840, né, do acompanhamento aí da corrupção eleitoral, da fiscalização da corrupção eleitoral, são respostas da igreja, ou seja, colaboração da igreja a partir do princípio de fé. É a fé que nos motiva a entender que a gente pode colaborar, que a gente pode usar as nossas estruturas de paróquia e tudo mais para, primeiro, ajudar as pessoas a compreender sobre a sociedade, mas também a corrigir
ou fiscalizar esses processos que diz respeito à sociedade. Porque se a corrupção acontece no momento eleitoral, a gente sabe que ela vai continuar acontecendo durante todos os 4 anos para frente. Quem compra voto é capaz, e aí comprar voto aqui tem várias formas de comprar voto, viu? Quem compra voto é capaz de desviar recurso daquele leito do hospital que está lá precisando de daquelas pessoas que estão precisando de um leito do hospital, daquelas pessoas que estão precisando de um remédio, daquelas pessoas que estão vivendo em ruas com esgoto a céu aberto, precisando de saneamento, precisando de moradia, precisando de uma merenda para a escola. Ou seja, então, quem tem a capacidade de comprar voto tem a capacidade de tirar o recurso, tirar a política pública das pessoas que mais precisam. E se a gente sabe que se tira a política pública das pessoas que mais precisam, nós vamos ter problemas no futuro de continuar com a grande desigualdade que a gente vive. Então, esse material ele vem refletir isso. E aí nós trazemos aqui três chaves para a gente refletir nessas eleições, principalmente. São 9 encontros, e desses 9 encontros nós temos três reflexões, uma linha, né, digamos assim, de pensamento. Primeiro, a democracia. Nós só podemos votar se nós estamos no contexto da democracia. Nós não conseguimos votar se não tivermos na democracia. Nós precisamos defender essa democracia. Nós temos 38 anos dessa democracia que nós temos vigente agora, né? São 38 anos de Constituição Federal que nos garante direito à escola, né, à educação universalizada, ou seja, a educação para todo mundo, independente de onde é que esteja, que nos garante o direito de uma saúde universalizada. Qualquer pessoa tem direito a acessar o SUS, por mais que tenhamos dificuldade, mas qualquer pessoa no Brasil tem direito a isso. E, né, enfim, então tudo isso só é possível dentro do contexto da democracia. Se não tivermos a democracia, nós não damos conta. E o Papa Francisco dizia assim, olha, a democracia está doente. E o remédio para curar a democracia é a participação. A eleição é uma forma de participação, o voto é uma forma de participação. Tem outras nos conselhos de direitos, tem outras nos movimentos que a gente participa, tem outras nas políticas públicas aí diversas, ou seja, mas nós estamos diante de um momento que é extremamente importante. E nós temos visto nas últimas eleições o quanto a democracia também tem sido atacada. Compra e venda de voto é um ataque à democracia. Cerceamento do voto. Nós vimos muitos lugares, Polícia Federal, na eleição passada, interrompendo as pessoas para não irem a votar. Isso é uma corrosão da democracia. Outras questões de iniciativas de golpes, como foi o 8 de janeiro, um grupo que não aceitou o resultado das urnas e houve ataques nos três poderes, que são os três maiores poderes do nosso Estado brasileiro. Tudo isso são ameaças à democracia. Então a gente precisa dizer para toda a sociedade, para todos nós, que precisamos defender a democracia. A igreja está vivendo um momento agora que é o momento de refletir sobre caminhar junto. Como é que a gente caminha junto? É isso que a gente chama de sinodalidade. Sínodo da igreja sobre a sinodalidade, sobre o caminhar juntos. E aí, esse momento da reflexão aqui é o momento de a gente caminhar juntos, olhando para o país, dando passos juntos a partir de quê? A partir do Evangelho de Jesus que nos estimula a olhar principalmente para quem mais precisa, a olhar principalmente para os injustiçados, os pobres, os marginalizados, e foi isso que ele fez na vida dele, enquanto queriam afastar os excluídos para não chegar perto de Jesus, ele ia lá e trazia para junto, e era a esses que ele dava a cura. Né? O Zaqueu que queria fugir para ver de longe, ele vai lá, desce daí, porque é tu que eu quero a conversar. Ou seja, os marginalizados que eles queriam afastar de Jesus são esses que Jesus chama para próximo.
Então, o Evangelho nos convida que a igreja, a política e tudo mais precisa olhar para aqueles que mais precisam. A outra questão é a doutrina social da igreja, que nos diz que política é uma das mais altas formas de caridade. Então, enquanto muitos dizem que igreja e política não tem nada a ver, a igreja desde 1927, com o Papa Pio XI, depois com Paulo VI, depois com o Papa Francisco, e agora já com o Papa Leão XIV, nos diz que a política é uma das mais altas formas de caridade, porque ela tem a capacidade de construir coisas para o bem comum. Ela tem a capacidade de construir coisas boas para os mais pobres. E quando a gente faz algo de bom para os mais pobres, para que a vida humana, a dignidade humana seja valorizada e a vida realmente se cumpra o que nos diz João 10:10, que tenham vida e vida em abundância, qualquer coisa que nós fazemos para que todos tenham vida e vida em abundância, nós estamos aproximando do reino de Deus, nós estamos aproximando do reino de Jesus Cristo, que Jesus nos apresentou, e a política tem uma capacidade muito grande de fazer isso. Então, quando nós fazemos isso pelo bem comum, e não pelo interesse próprio, não pelo interesse particular, não pelo enriquecimento ilícito, não pela corrupção, nós estamos fazendo para colaborar com a evangelização que quer que todos tenham vida e vida em abundância. A outra coisa é exatamente essa dinâmica, o bem comum. Chega de políticos e políticas que trabalham apenas para o enriquecimento próprio, que trabalha baseado na corrupção, que trabalha apenas para enriquecer os seus, para enriquecer sua empresa, para enriquecer sua família, como a gente viu agora no Banco Worcaro, né? Quantos estão lá com dinheiro nas suas casas, quantos estão lá fazendo as tramóias para conseguir recursos para sua família, para conseguir recursos, ou seja, dinheiro sujo, dinheiro de corrupção. Então, é importante que a gente compreenda isso, que nós precisamos de pessoas que trabalham pelo que é de todo mundo e principalmente por quem mais precisa, pela ecologia integral, né, nesse sentido. E aí é assim que, na próxima página, né, do Ionilton, tem aí os temas que nós trabalhamos nesse material, né, os 9 encontros. Veja, essa relação fé, política e cidadania, que muita gente acha que não tem nada a ver, desde o início aqui, Dom Leonildo está dizendo que tem uma conexão, uma relação entre fé, política e cidadania, porque a fé é capaz de pensar naqueles que são excluídos, é capaz de pensar na dimensão do cuidado da vida, do cuidado do planeta. Mas a política é capaz de gerar, de fortalecer estruturas, de mudar a estrutura, de fortalecer equipamentos, que vai atender essa demanda da dignidade humana. E a cidadania como também um modo de que as pessoas possam ser partícipes, né, e não ser simplesmente os receptores, né, da questão. O contexto social e ambiental e político brasileiro, isso é fundamental. O Papa Francisco lá atrás disse: estamos na década decisiva para o planeta. Ou a gente muda, ou a gente entra em colapso. E ele diz, mas dá tempo. O tempo é agora, né? Então é um momento oportuno para a gente refletir sobre os projetos de país que está em disputa, se eles colaboram com a ecologia integral ou não. Se esses projetos colaboram com a dignidade humana ou não, num tempo em que as democracias estão sob ameaças, no tempo em que o mundo vive em guerras, né? No tempo em que a questão ecológica está batendo na nossa porta e nos dizendo que a gente precisa mudar, né, o ritmo. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem desmatamento, a gente tem monopólio, a gente agronegócio, a monocultura, a gente tem aí o agrotóxico sendo liberado, né, a qualquer custo e afetando os modos de vida. A gente tem grilagem de terra, a gente tem centenas e milhares de pessoas na rua sem acesso à moradia, como a campanha da Fraternidade desse ano nos apontou. Ou seja, nós temos muitos problemas sociais que afetam a dignidade humana das pessoas e que não permite que as pessoas tenham vida em abundância. Vida em abundância é aqui, não é depois que morre, não.
né? Então, é preciso que a gente olhe para esse contexto e vote a partir desse contexto. O Francisco lembrou a campanha da Repan, Eu Voto pela Amazônia, né, que está, inclusive, nesse material também. Ou seja, votar pela Amazônia é observar o que que a Amazônia precisa para não continuar sendo destruída, sendo devastada, né, e tudo mais. E aí a gente precisa olhar para os fundamentos da democracia e da cidadania de novo para fortalecer, né, os poderes que existem, qual é a função dessas pessoas que se colocam à disposição para nos representar nesses espaços, porque todas elas são eh, representantes do povo. O povo, pelo voto direto, escolhe as pessoas para representá-los. Qual é a função dessas pessoas? A gente precisa também compreender e conhecer isso. O que que um presidente pode fazer? O que que o Congresso pode fazer? O que que o presidente é limitado pelo Congresso? O que que o Congresso pode ser limitado pelo presidente? A gente precisa conhecer, é um momento de formação também. E aí a gente olha para os valores cristãos na esfera pública. Nós temos aí, Dom Ionilton, muita gente que se diz cristão, que está com mandato, mas na hora de votar, eles não votam de acordo à dignidade humana, não vota, mesmo a CNBB dizendo assim, olha, eu sou contra, somos contra esse projeto. A bancada católica, ou seja, a maioria dos que estão lá, que se diz que é da bancada católica, vai lá e vota a favor de um projeto que a CNBB posicionou contrário a esse projeto. Foi assim na reforma trabalhista lá atrás, foi assim na reforma da Previdência, foi assim no PL da devastação, que afetava o meio ambiente, né, a A proteção. blindagem. Na blindagem, né, que blindava os, os, os que impactaram contra, né, que cometeram aí, incorreram contra a democracia no 8 de janeiro e tantos outros. Foi assim no marco temporal, foi assim em tantos outros projetos que a igreja tomou posição de dizer, olha, esse projeto não é benéfico para a população. E muitos cristãos que dizem cristãos que vão na missa todo dia lá, vão lá e votaram a favor do projeto, contrário ao posicionamento da igreja. Então, que valor é esse que essas pessoas têm? É um valor que respeita a dignidade humana? Ou é um valor que só olha para o seu interesse nesse sentido? Então, são reflexões que a gente precisa fazer. Que tipo de valor? No material, nos dizemos assim que o valor cristão na política é o valor que respeita e que luta para a existência do outro. Independente se esse outro é católico, se esse outro é evangélico, se esse outro é de outro, se não tem religião nenhuma, mas luta para a existência da vida, independente da situação que seja, é preciso que a dignidade humana prevaleça. Depois, na página seguinte, a gente fala desse problema que já foi citado aqui, a ética nas eleições, né? Olha só, nós temos feito seminários em todo o Brasil nesse primeiro semestre, discutindo essas questões a partir, inclusive, desse material. Em todas as regiões, nós temos ouvido e visto pessoas dizer que há compra de voto naquela região. Em todas as regiões do Brasil, há compra de voto naquela região. Ou seja, então é preciso que a gente olhe para o período eleitoral e não permita, primeiro, esse material é para que a gente realmente ajude as pessoas a entender que elas têm uma responsabilidade na política. É uma responsabilidade. Depois que ajuda as pessoas a entender, também a fiscalizar, né? E principalmente que ajude os candidatos a entender qual é a responsabilidade que eles têm nesse sentido. Então, a ética nas eleições é fundamental, né? Isso é fundamental. Para isso, acho que já foi muito bem colocado ali. E precisamos combater a compra e venda de votos, né? Quem compra tem uma responsabilidade, mas quem vende também tem uma responsabilidade, né? E é preciso que a gente olhe para os conheça os partidos nesse sistema democrático. No Brasil, nós temos 30 partidos. Cada partido tem um projeto. Esses projetos, eles podem ser projetos que valorizam a política pública, valorizam a ecologia integral, valorizam a atenção às políticas de promoção humana,
ou eles podem ser projetos que valoriza o capital, que valoriza mais os empresários do que os trabalhadores, por exemplo, que defende que o Estado seja um Estado mínimo, que o Estado seja um Estado enxuto e que não invista tanto em políticas sociais. Nós temos partidos e partidos com todas essas questões colocadas lá. Quando a gente elege alguém, a gente está elegendo alguém dentro de um partido. Ninguém é candidato fora de partido. Então é preciso conhecer o que defende o partido daquela pessoa. Porque quando a gente manda essa pessoa para a Casa Legislativa, para o Congresso Nacional, antes dela dar o voto dela em um projeto, o partido, a bancada do partido dela vai definir como ela vai votar. Então a gente às vezes é comum dizer assim, ó, partido tal liberou seus candidatos, seus deputados para votar como quiserem. Ou o partido tal definiu que vai votar dessa forma nesse projeto. Ou seja, o partido primeiro define o voto das pessoas e define a partir da forma como é esse projeto. Então é preciso que a gente conheça. Inclusive, os partidos todos recebem fundo eleitoral, recursos públicos para colaborar nas campanhas. Isso é muito importante. E aí vem outra coisa. Todos os partidos e confederações precisam garantir 30% da participação de mulheres no pleito eleitoral. 30%. Na eleição passada, né, majoritária, essa eleição que elege presidente e os demais, nós chegamos a 34% de candidatas mulheres. Elegemos para o Congresso Nacional apenas 17%. E aí, Newton, esse é um outro problema. Nós estamos vendo resultado, principalmente das eleições municipais passadas, muitos partidos fraudaram a participação das mulheres nesse processo eleitoral. Botaram a pessoa lá como candidata laranja, assim como a gente chama. É aquela pessoa que foi colocada lá, mas nem ela votou nela mesma. Nós tivemos situação assim, que a candidata foi colocada lá como candidata, mas nem ela votou nela mesma. Ou seja, né? Ô, Jardel, eu posso dar um exemplo do que você está Por favor, falando? por favor. Aqui no Marajó, nós tivemos situação de um dos municípios, né? Melgaço, não tem problema nenhum dizer, porque isso foi revelado na imprensa, onde houveram denúncias com relação a isso que você está falando, né? Então, aí um partido perdeu as vagas na Câmara. Aí, o que perdeu a vaga na Câmara entrou com processo contra outros partidos que também fizeram a mesma coisa, aí perderam a vaga né, na Câmara. E aí a Justiça Eleitoral resolveu cancelar a eleição para vereador no município e fazer uma eleição complementar. Porque, assim, é, usaram mulheres para dizer que eram candidatas e não eram candidatas, apenas para poder cumprir essa cota que a lei determina. Então, Pronto. isso que você falou é muito importante para nós, para quem está quem tá nos acompanhando, vai nos acompanhar, para a gente estar um pouco também de olho aí na nossa realidade. Quando vê nome de mulher, né, está na lista das candidatas, né, tem que saber se de fato é real ou apenas é para compor realmente e justificar perante a lei que tem mulheres candidatas. Obrigado, desculpa ter interrompido. Não, excelente. Isso é importante porque essa foi outra observação que a gente viu agora em todo o Brasil. Muitos municípios em que foram, por meio de denúncias, foram percebendo que pessoas que foram fraudadas às eleições. E aí, quando isso acontece, todos os candidatos daquele partido, naquele município, perde O o assento. direito, ou seja, perde o mandato, né? E aí, em muitos lugares aconteceu isso. Os candidatos perderam o mandato, os candidatos daquele partido perderam o mandato e entraram outros que tinham feito o processo justo, claro, que estavam ali na linha sucessora como suplente. Então, isso é importante. E a lei prevê um mínimo de 30% de candidatos. Mínimo. Não é de que é só 30%, é o mínimo. E esse mínimo, que é 30%, ainda assim é fraudada, né? Então, isso é muito delicado. O partido que tem a capacidade de fraudar eleições, principalmente por as questões de gênero, esse partido não deveria
nem está na concorrer. disputa de uma disputa ética das eleições. Esse partido Deveria ser suspenso esse partido por X tempo, né? Mas é só da minha cabeça, né? não tem projeto de um partido que frauda eleição por questão de gênero. Hoje, quanto essa questão é importante para a participação da mulher na política, na sociedade, não estamos dizendo que todas as mulheres têm que ser candidatas, não, mas estamos dizendo que tem muitas mulheres que são candidatas e querem ser candidatas, mas não tem espaço, porque os próprios partidos limitam a participação dessas mulheres. Então, isso é importante que a gente reflita. Por isso que a gente colocou e aí, porque às vezes a gente diz assim, olha, a gente fala em política, mas a gente não fala de política partidária, não. É preciso falar da política dos partidos. É Sim. preciso falar da existência deles, é preciso perceber porque muita coisa acontece por aí, né? E é Então, preciso, né, Jardel, desculpa de novo, que os católicos e as católicas se filiem aos partidos. exatamente. Entrem, né? Porque é lá de dentro, como dizia o Papa Francisco, é de dentro do partido que pode ajudar a purificar justamente a própria, diria, sujeira que existe na política. Não é ficando de fora, ah, a política é suja, eu não vou entrar porque a política é suja. Entra e usa, né, os produtos que tem que usar para limpar, né, para dar qualidade, né? Então, acho que o católico e a católica, eu sempre pergunto isso quando eu faço, às vezes, uma reflexão em torno de política, em algum momento, pergunto, você aqui que estão aqui nessa reunião, quem é filiado a um partido aqui? Realmente aparece 3, 4, 5 numa Assembleia de 200 pessoas. Ainda é muito baixo, de fato, a nossa presença como Igreja Católica nos partidos políticos. Mas É, pode continuar, desculpa aí novamente. não, é muito importante isso. O Papa Francisco diz assim, olha, se a política vai mal é porque os católicos não estão nela. Né? Isso, E ele diz mais ainda, não podemos lavar as mãos como Pilatos. Né? isso, isso, Então, isso. isso é importante para a gente compreender. Agora, é importante que os cristãos participem e conheçam de fato, porque nós também temos aí uma, uma falsa imagem sobre partidos, e assim, partido tal é excelente, partido tal não presta, partido isso é preciso que conheça, independente de quem quer que fale, quem quer que esteja, é preciso que as pessoas conheçam esses projetos, conheçam o que está por lá. Porque às vezes acontece uma guerra, né, nesse sentido, uma guerra dos partidos, mas não se conhece o que é que esse partido defende. Eu ouvi falando que esse partido é tal coisa. Eu vi falando que esse partido é tal coisa. Ou outros, o partido tem até o nome lá de cristão no nome e tal, e a gente Uhum. pode achar. Não, é preciso que a gente conheça. E é fundamental que a gente conheça os partidos. E observe quais os projetos que esses partidos defendem. Um outro aspecto importantíssimo, a gente compreender que a democracia passa pelas eleições, passa pelos partidos, mas passa também pelas outras organizações, principalmente movimentos populares, que são espaços de fortalecimento de democracia, são espaços de participação, são espaços onde a gente aprende muito. No Brasil, nós pouca coisa temos de política no currículo escolar. Pouca coisa. Pode ser que os lugares onde tem uma disciplina de filosofia, sociologia, mas da política, na sua dinâmica democrática, pouquíssima coisa nós temos. Onde é que mais a gente aprende sobre política, sobre isso que a gente está falando aqui? Ou em alguns espaços da igreja, né? E aí são poucos os espaços da igreja que promovem isso, ou nos movimentos populares. Os movimentos populares são escolas para a gente aprender. Não é à toa que quando o Papa Francisco foi escolhido em 2013 e 2014, os primeiros que ele chamou foram os movimentos populares para conversar. Primeiro, inclusive, do que muitos bispos de muitas conferências de muitos lugares, ele chamou movimentos populares para conversar nisso. E todos os anos seguidos, né, exceto o período de pandemia, ele chamou teve reunião anual com os movimentos populares, porque ele percebeu a importância, percebe a importância que são os movimentos populares para a formação de liderança, para a organização da sociedade, para a defesa das democracias, para a defesa de uma política justa. Então, isso é muito importante. O Papa Leão XIV, recém-escolhido Papa, já também já chamou os movimentos populares em Roma para conversar. Então, é importante que a gente observe também, né, que quem
como que os movimentos populares se organizam nesse contexto das eleições e da participação. Por fim, aí traz essa reflexão sobre a mídia, a importância da mídia nas eleições, a capacidade que a mídia tem para esse período de tanto para trazer informação boa, o que a gente quiser, a gente pesquisa lá que tem, quanto também o risco com a desinformação. O Leonildo estava falando disso, né? Da quantidade de coisas que chegam e que é mentira, que é fake news, que é uma notícia falsa, e às vezes a gente passa para frente sem saber o que é. Então hoje a gente precisa muito cuidar, a gente chama atenção muito disso, assim, né? As notícias que muitas vezes chegam para nós, independente de quem está nos mandando. Bora pesquisar para ver se essa notícia é isso mesmo? Vamos ver se é que fonte que é. Não, tá lá na Diocese da Prelazia. Opa. Então, vamos ver onde é que está mais, porque de repente, se ela não tem uma fonte segura para nós, pode ser. E mesmo assim, como se está lá no site da Prelazia, eu preciso entrar amanhã de novo para ver se está lá, porque alguém pode hackear o site, entrar e botar essa notícia lá. Então, a gente precisa muito ir atrás das informações. Que informação que chega até nós? E pelo celular na nossa mão chega muita coisa, muita coisa, muita coisa. Então, é preciso a gente perceber essas questões e compreender que toda a estrutura, inclusive, de rede social que a gente usa, elas estão nas mãos de 6 pessoas no mundo. E não são gente das nossas comunidades, não. São pessoas que não têm compromisso com o bem comum que a gente fala. Eles podem manipular que tipo de informação chega até nós. Eles podem influenciar que tipo de informação chega até nós. Eles, a partir dos algoritmos e tudo mais. Então, esse encontro nos ajuda a entender o que é algoritmo, o que é fake news, a influência que tudo isso tem para a gente. E aí, por último mesmo, alguns critérios que, na verdade, a gente reúne tudo isso que a gente falou e a partir disso a gente estabelece critérios, né? Então, como que a gente vota? A partir de que a gente vota? Que critérios são importantes para isso, né? E os encontros eles trazem, então a CNBB já tem uma mensagem sobre as eleições, tem outros materiais sobre as eleições, tem aí as campanhas, né? O TSE tem já recomendações, então e aí eu digo, principalmente aí para as lideranças, que muito provavelmente muitas são lideranças é preciso fazer alguma coisa. Se a gente reúne lá dois, três, quatro, cinco, seja lá quantas pessoas, consegue conversar sobre essas questões, isso é fundamental. A gente precisa engajar nas campanhas eleitorais das pessoas que nos representam, excelente, precisamos também. Mas precisamos também ter espaço de formação, de discussão, inclusive com pessoas que não vão engajar em campanha eleitoral. É preciso que a gente use esse momento também para ajudar as pessoas a refletir, para que isso possa ser multiplicado, né? Então, é preciso multiplicar esses conhecimentos. Então, reúna lá durante uma hora, né, um grupinho, seja lá o tanto que for, independente da quantidade, o que a gente puder fazer de conversa, de fortalecimento da cidadania, de fortalecimento da liderança. Essas pessoas terão a capacidade de levar para sua família essa reflexão, de levar para outros espaços, para poder discutir sobre essas questões aqui, né? Então, é importante que a gente também tenha essa consciência de saber separar o que é a campanha eleitoral, que muita gente vai trabalhar com campanha eleitoral e vai fazer campanha, e o que é um processo de formação sobre as eleições que acontece no contexto da igreja. A igreja nos diz para fazer formação sobre as eleições. E nos diz que a gente também pode fazer campanha, mas não podemos fazer campanha dentro do grupo, né? Não podemos fazer campanha dentro da igreja. Nós podemos reunir para estudar um material, fazer uma reflexão sobre as eleições da igreja? Podemos. Podemos usar a igreja para fazer a campanha? Não. A campanha a gente tem outros espaços para fazer. Inclusive, é crime fazer campanha eleitoral dentro da igreja. Se alguém estiver fazendo campanha eleitoral dentro da igreja, essa pessoa Denuncia. pode ser incorrida, tem que denunciar. Ah, alguém lá, o padre chamou um candidato para se apresentar para fazer uma saudação. É crime, tem que denunciar.
Ah, o grupinho reuniu na igreja para apresentar um candidato. É crime, tem que denunciar. A lei, né, proíbe que seja promovido qualquer situação de campanha dentro da igreja. Agora, inclusive a orientação que está aqui, eu vou fazer um encontro sobre as eleições. Tem alguém que é candidato, eu vou mandar essa pessoa embora? Não. Ela só não é permitida pedir voto lá dentro. Ela só não é permitida dar espaço de palanque para ela. Mas se ela está ali participando do processo, refletindo a formação também, isso é direito, porque a pessoa já é. Isso, claro, se a pessoa já for uma pessoa da igreja, né? Acontece muitas vezes que muita gente vem para a igreja nesses momentos para se apresentar como Aparecer. é isso. Então é importante a gente refletir sobre isso. Para que a gente. Tem muita gente que tem medo de fazer uma reflexão do que está aqui, com medo de aparecer alguém que é candidato. Aqui a gente diz: olha, se aparecer, a gente respeita, porque é um cidadão e é um cristão, se claro, se é ali da comunidade, a gente acolhe, mas a gente não dá espaço, né? Dá palanque, como a gente diz assim. A gente acolhe, a gente respeita, mas a gente não dá palanque, a gente cumpre a legislação. E se alguém fizer diferente disso, dando palanque, a gente precisa denunciar, né? Denunciar os grupos que promover esse tipo de coisa. Por isso que todos os partidos, todos os candidatos, se ele quiser fazer reunião de convenção e tudo mais, eles precisam alugar o espaço para fazer isso, eles precisam, ou se eles não tiverem o espaço próprio, precisa alugar, precisa garantir outros espaços que façam as reuniões. No espaço da igreja não pode, é proibido, a legislação proíbe e a igreja pode ser multada se ela faz esse tipo de coisa, né? Então, acho que é importante a gente distinguir o que é formação política nesse momento e o que é campanha eleitoral, né? Uma a gente pode fazer dentro da igreja. A campanha a gente não pode fazer dentro da igreja. Isso é fundamental para a gente compreender. E aproveitar o momento para poder também pensar, refletir sobre o país, né? É aquilo, se a gente vota apenas por obrigação, a gente vota sem critério nenhum. E esse voto pode destruir vidas no futuro. Veja, as guerras que estão massacrando vidas hoje no mundo são decididas por quem? Pelo presidente daquele país e com quem está cercado com ele. O presidente daquele país foi escolhido pelo povo. Então, o Trump, que tem atacado vários países do mundo, instaurando guerra em vários países do mundo, como foi no Irã, como foi, né, o que ele fez com a Venezuela e outros lugares, Isso aí. foi eleito pelo povo. Mas eu imagino que o povo não elegeu ele para fazer guerra. Mas agora está eleito, só se o povo não quiser que ele continue, vai ter que esperar o tempo de tirar novamente. Então, o nosso voto pode muito bem ajudar as pessoas a promover a dignidade humana, mas ele pode também matar muita gente, a depender de quem a gente escolhe para colocar lá. Eu não acredito que o povo americano que elegeu o Trump elegeu para ele estourar bomba e matar pessoas inocentes, crianças em hospitais e tudo mais no Irã. Eu não acredito que o povo, mas certamente a foi um voto que ajudou a promover guerra. Então, que a gente possa realmente pensar. Por outro lado, quem o elegeu sabia, por exemplo, naquele momento, da capacidade que ele tinha de instaurar o caos, né? Ou a barbárie, né? E aí eu finalizo aqui. É, nós precisamos lutar dentro da civilização e não na barbárie. A barbárie é a guerra, a barbárie é o ataque à soberania de outro país, como fez em muitos lugares, né? O ataque à vida. Isso é barbárie, isso não é mais civilização. Dentro da civilização, nós temos disputas de lado A, lado B, de pessoas que estão ali dizendo, né, ou querendo apresentar um projeto de país, e aí as pessoas precisam compreender isso. Dentro da civilização há espaço para o contraditório, mas não há espaço para a barbárie, né? A gente precisa lutar dentro da democracia, lutar enquanto igreja numa perspectiva de caminhar junto, né, e caminhar junto compreendendo, e, por outro lado,
pensando no que é de todo mundo, no bem comum. Dom Ionito, não sei se ajudei ou se atrapalhei mais ainda. Não, imagina, você ajudou muito, Jardel, porque você, inclusive, participou do processo da elaboração, né, desse subsídio. Então, é importante você ter feito todos esses, ajudando a gente mostrando para a gente a importância de cada encontro que está aqui nesse nosso subsídio. Então, obrigado e, assim, a sua fala, com certeza, estimulou a quem estava aqui nos acompanhando ou quem venha nos acompanhar para a gente correr atrás do subsídio e promover os nossos encontros. Já tinha gente perguntando aqui como é que faz para adquirir, né, os encontros. E foi publicado, né, pela edições CNBB. Portanto, não tem disponível, assim, né, pelo que eu entendi, para alguém abrir lá na internet e baixar, né? Por enquanto é só o texto impresso que está circulando. Aí é procurar a diocese, a prelazia, a arquidiocese, a paróquia onde você participa, né? A Vanilda, a Vanalda, melhor, que estava aqui me perguntando, pelo que entendi, ela não é daqui da Prelazia do Marajó. Aí você procura aí informação na sua cidade, né? Na paróquia, se o material já chegou. Eu fui ontem aqui na Secretaria da CNBB Nacional e disseram que tinha o material. Aí eu não estava preparado para trazer, porque eu ainda ia para uma outra atividade. Aí eu disse, olha, amanhã eu venho buscar o que as paróquias nossas estão pedindo. Fui hoje buscar, cheguei lá, graças a Deus só achei 40 exemplares, porque já tinha sido despachado o que estava lá no estoque da, da sede da CNBB. E a pessoa falou que já tinha sido pedido outra quantidade. Então, quem é da Prelazia do Marajó, aguarde aí, porque eu posso dizer que das 10 paróquias, 9 pediram, né, a quantidade do subsídio. Então, vai estar chegando aí nas paróquias da Prelazia. Algumas já, inclusive, estão levando amanhã, né? A Anajás, por exemplo, o padre está indo daqui para Anajás, está levando a quantidade que eu consegui lá, ele já está levando. E as outras, assim, na medida que chegar da CNBB, nós vamos estar enviando para as outras paróquias. E aí a gente é promover esses encontros, né? Não deixar de fazer, encontrar tempo na família, na comunidade, ali, igreja, na pastoral, no grupo, no movimento, né? Se eu fizer parte de uma organização popular, proponho, né? Olha, vamos fazer aqui esses encontros, né? Eu sou filiado a um partido, né? Eu vou convidar o pessoal do partido que eu faço parte para também fazer. Acho que nós temos muitos caminhos. E ainda registrando mais algumas pessoas que estiveram conosco, Ezequiel, que é secretário lá da paróquia São Miguel Arcanjo de Melgaço, Vanalda Araújo, que eu não consegui, Vanalda, identificar assim de onde você está falando, mas pelo seu outro comentário aqui, quando você perguntou como adquirir o material, você disse assim: eu acompanho o grupo de quebradeiras de coco, né, Regional Pará, de 5 municípios, várias etnias do Sudeste paraense e grupos de jovens e a juventude indígena. Então, a liderança muito ampla que você tem, Vanalda Araújo, e se você não conseguir aí na sua cidade, onde você mora, você me manda aí um recado, né? Dá um jeito de descobrir aí, manda aí no Facebook da Prelazia. Em outro momento, eu vou tentar ver se eu falo com o bispo aí da área, né? Saber se ele está conseguindo levar para lá. Também quero saudar o seminarista Rainan, que esteve nos acompanhando, a Paula Guimarães, lá da Prelazia de Itacoatiara, também nos acompanhou, e o Miguel, que eu falei no início, é de fato o coordenador do Conselho do Laicato do Regional. Eu não sei se houve mudança, se houve eleição agora, semana passada teve um encontro, mas de qualquer maneira ele é do Conselho do Laicato do Regional Norte 2, e ele diz aqui, importante sentar, refletir, levantar para agir, assim estaremos juntos e próximos dos passos de discípulos missionários de esperança.
para exercer o valor do voto cidadão, devemos conhecer o valor da humanidade de Jesus Cristo ressuscitado. E também registrar que nos acompanhou a Edis, que é minha irmã de sangue, lá da cidade de Araci, na Bahia, e o seminarista Daniel Gomes, que também nos acompanhou. Ele atualmente mora fazendo estágio pastoral lá também na paróquia São Miguel Arcanjo de Melgaço. Então, Jardel, a gente agradece muito você ter. Eu fiz um convite assim aos 48 minutos do segundo tempo, e você disse: Não, vou entrar no jogo e vamos ganhar essa eleição, né? E graças a Deus você conseguiu achar esse tempo de estar conosco aqui hoje e de nos ajudar muito a entender o valor e a importância, né, desses encontros de reflexão e oração sobre as eleições. E estamos aqui à sua disposição também, em qualquer momento, qualquer coisa que precisar, conta conosco aqui, né? Se você quiser dar depois alguma outra orientação, surgiu um material novo aí interessante, é só espalhar para nós aqui também. E diga aí uma palavrinha, como diz os debates, né? As suas considerações finais aí para a gente encerrar, e depois o Francisco também. Tudo bem, eu agradeço muito a oportunidade de fazer essa conversa, é um momento significativo e mais ainda, né, me coloca aí à disposição outros grupos que também quiserem fazer esse bate-papo, né? Hoje com a rede social é muito fácil, às vezes que é Facebook, é Instagram, é YouTube, que quiser fazer essa conversa com alguns, com esses temas, né? Ontem mesmo gravei alguns dos encontros que estão aqui, a TV Pai Eterno transformou em programa de TV e vai ser veiculada aí em todo esse período de setembro afora. Então, gravamos ontem esse material e a gente está à disposição para colaborar e ajudar a compreender essa reflexão nesse momento importantíssimo, né, de reflexão de cidadania, mas também de decisão sobre o país. E mais ainda, eu costumo dizer, Francisco e Dom Nilton, a preocupação aqui não é só com a eleição, não, viu? É com o dia seguinte das eleições também, Isso, né? isso. Porque nós temos muitos problemas sociais que não vencerão nas eleições. Independente de quem ganhar, nós teremos muitos problemas para o dia seguinte de continuar defendendo os povos, de continuar defendendo a ecologia integral, de continuar defendendo a cidadania, defendendo a democracia, a participação, as políticas públicas se dá de fato no dia a dia. Então, nós, inclusive, terminamos esse material, já estamos pensando no material que a gente quer lançar para o ano que vem, que é exatamente, né, para continuar refletindo esses temas da política pública, principalmente. Então, é uma satisfação e me coloco à disposição de continuar, não somente eu, mas também o Cefep e todos os nossos outros colegas, para colaborar com essa reflexão. Um abraço e uma satisfação muito grande dividir essa live em tela com vocês. Obrigado, Jardel. Francisco, Vocês me ouvem? É que eu estou num lugar um pouco inusitado, estou aqui no hospital. Mas ah, queria agradecer saúde imensamente o para seu convite, pai. tá aqui do ladinho. Queria agradecer imensamente o convite do Milton. Parabéns, Jardel, pelo trabalho. Também é só aqui reforçar e agradecer a Igreja Episcopal Anglicana, ao Centro Ecumênico Bíblico, CEBI, né, a IPAN, essas organizações que compõem o Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral, a Caritas Norte 2, a nossa CNBB, a Brianita que está conosco aí também, frente desse trabalho. Muitíssimo obrigado e parabéns a toda a audiência, parabéns e prazer do Manajão. Obrigadão. Muito bem, Francisco, obrigado também pela sua presença, mesmo sabendo que quando eu convidei você também aos 48 minutos do segundo tempo, né, para entrar hoje na live, você diz, olha, eu vou estar no hospital acompanhando meu pai, que vai fazer uma cirurgia no dia seguinte, mas eu vou conseguir entrar e falar do Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral aqui no nosso regional, e você cumpriu aí o que você disse que faria, obrigado, foi muito bom. E diria aqui para quem nos acompanha assim, né? Então, despertado para o encontro de reflexão e oração sobre as eleições, usa,
faz o possível para fazer isso. Você pode articular um grupo, mesmo que alguém até comentou aqui, assim, eu não vou dizer o nome para não criar um problema, talvez para a pessoa, mas assim, ele disse: Olha, eu tentei falar desse assunto aqui na minha paróquia e o padre disse: Isso é coisa de comunista. Essa afirmativa idiota, né, que circula entre católicos no Brasil, de que falar de direitos humanos, defender a natureza, falar de que a gente precisa conquistar vida de qualidade para as pessoas é coisa de comunista. Meu Deus do céu, que absurdo! O comunismo político nasceu tantos anos depois do Evangelho, né? Depois das cartas, dos livros do Antigo Testamento, dos profetas. E aí a pessoa me diz isso, um padre disse isso para uma leiga. Esse assunto é assunto de comunista e nós não vamos falar desse assunto aqui. Então, eu digo a vocês, com todo, não quero aqui inflamar a desobediência, não, mas assim, o caderno, os encontros de reflexão, ele é da igreja, é a CNBB que está publicando. Então, todo católico pode utilizar isso, né? Não precisa uma bênção episcopal ou presbiteral ou diaconal para os encontros acontecerem. Faça na sua casa, reúna seus vizinhos, reúna seus amigos, reúna as pessoas que você tem contato e vamos fazer os encontros. Não tem nada de comunista aqui nesse subsídio, só tem evangelho, palavra de Deus, né? E coração ardente, comprometido, né? Com um Brasil melhor, né? Meu Deus do céu. Então, coragem, vamos usar o material. E vamos fazer aquilo que nós precisamos fazer, denunciando quando aparecer algum sabidinho, alguma sabidinha aí usando o nosso povo para explorar nosso povo. Eu fiz a live passada, viu, Jardel e Francisco, sobre a Lei 9840. Já apresentei a lei, os detalhes da lei. E, inclusive, lá, esse material está publicado no Instagram, o vídeo, né? Alguém pode pesquisar também depois. E eu sempre digo que para a sociedade civil, comprar voto é crime, porque está lá na Lei 9840 de 99, e para o católico é pecado mortal, né? Porque é vender a consciência. E a consciência é onde mora Deus. E Deus não se vende. Então, quando o católico resolve vender o voto, está vendendo a consciência, e vendendo a consciência está vendendo Deus. Então a gente tem que trabalhar isso também, né, com o nosso povo, né, de acabar com essa ideia de que é normal, é cultural. Aqui é outra história que a gente ouve muito, né? Ah, mas isso já é cultural, né? Comprar voto e vender voto na época da eleição. Mas é uma cultura que tem que ser transformada, iluminada, purificada, evangelizada, não sei se eu poderia assim dizer, né? Mas iluminada, né? Pelo Evangelho porque não dá certo, né? Então, coragem, gente, vamos aí fazer esse Leonito, caminho. me Oi, permita mais uma palavrinha só. pois não, Alguém disse sobre o material, né? Veja, o material é publicado pelas edições da CNBB. Para publicar um material nas edições da CNBB, ele precisa passar, inclusive, pela Comissão de Doutrina da Fé. isso, Essa é a comissão que verifica se o material tem, por exemplo, uma distorção de fé. Alguma coisa que fere algum princípio da fé, da doutrina católica, de tudo. Então, se ele passou pela comissão de doutrina e a comissão de doutrina diz assim, olha, é um material que pode ser apresentado, quem é a outra pessoa que vai ter essa autoridade de dizer não? de dizer que Comissão não de presta, né? doutrina, exatamente. A comissão de doutrina é formada por peritos que envolvem bispos, que envolve padres que fizeram estudos e tudo mais, enfim. Então, é muito importante que as pessoas também saibam disso, porque às vezes, ah, mas é um, né? E aí fica taxando disso, daquilo, de dizer é comunista, não sei o quê, esquerdista, direitista. Não, é um material que passa por um critério importante da igreja, da conferência da igreja no geral, né? Então, a mesma comissão que conferiu tudo que está nas diretrizes, conferiu o que está nesse material também, é o mesmo grupo. A mesma comissão que publica todo o material da campanha da fraternidade é o que mesmo que conferiu isso também. Então, isso é importante que está aqui
né? E aí a gente pode, né, ter segurança do que está aqui não vai contra os princípios da fé. Aí É, pode ser, né, alguém não sabe o queira um cisma, como esse grupo aí agora que, né, criou um cisma com a igreja que não quer fazer pois é. nesse sentido. A outra coisa é quando diz assim, é uma cultura de corrupção eleitoral, é uma cultura. Veja, nós vivemos mais de 300 anos de escravidão no Brasil, que era quase uma cultura, né? Aliás, firmou como uma cultura a escravidão. Hoje nós estamos rompendo com essa cultura. Ou seja, tem mais de cento e tantos anos que a escravidão foi abolida e nós continuamos lutando contra essa cultura e nós não aceitamos mais a cultura de escravidão, por exemplo. Então, mesmo sendo uma cultura, é possível a gente continuar lutando para mudar essa cultura pelo bem comum, pela vida, né? Então, eu só queria dar esses dois recadinhos aqui no final. Muito bem, obrigado. Então, Jardel, Francisco, a seu pai Francisco, transmita nosso abraço, a nossa oração. Diga a ele que nós estamos em sintonia com a cirurgia dele amanhã. E até outra hora, até a segunda, vocês que nos acompanham até a segunda quarta-feira de agosto, não deixe de participar, né, para a gente continuar nesse caminho até setembro, pensando aí essa questão das eleições. E aqui nesse subsídio, e nós vamos trabalhar isso no nosso próximo encontro, nós temos dois contributos, Jardel, muito importantes, né? Um é que fala deixa eu localizar aqui onde é que está, os critérios, eu tinha até gravado ali mas eu já fechei o compartilhamento, deixa eu ver se eu acho no próprio subsídio aqui, os títulos que foi dado aqui, que são muito importantes para a nossa reflexão, né? Aqui, que é o último, é compromisso para... Não, é aqui atrás. É, critérios cristãos para o... É o nono encontro, critérios cristãos para o voto. Então, aqui tem vários indicativos no nível de grupo, no nível pessoal, no nível eclesial. E aí vem compromisso para o bem comum, né? Vem o compromisso de interiorização, ou seja, a minha pessoa, a questão da minha consciência, a questão do comunitário e a questão da cidadania ativa. Então, vamos trabalhar isso também a partir desses encontros, trazendo mais de perto essa reflexão. Tenham todos uma boa noite. Quem nos acompanhou também, obrigado. Vai estar no Facebook durante 30 dias, vai ficar lá. E depois a nossa Secretaria da Cúria amanhã já publica no YouTube e ali fica mais tempo para quem quiser partilhar essa noite do nosso encontro. Fiquemos na paz de Deus. Uma boa noite, um bom descanso e até uma outra oportunidade. E viva, né, a vida, e viva a democracia, e viva a participação.